Boa noite. Demoramos alguns minutinhos porque justamente a hora que eu cliquei transmitir ao vivo, ele travou. Eu não sei por que ele travou, mas eu acredito que agora eu estou ao vivo. Então, se você estiver ao vivo no YouTube e puder me dar um oi aqui no chat, eu não estou conseguindo ver quem que está aqui comigo, eu não consigo ter essa visão, tá legal? Então, se você tiver essa aqui comigo. Eu estou vendo que tem algumas pessoas, eu não consigo ver quem está aqui. Thaís, Renata, agora estou começando a ver. Boa noite, boa noite, boa noite, Vera. Ô, Marião, tudo bem? Pati, Luciana, nossa amiga carioca, quanto tempo, nossa querida decidida da comunidade. Muito bem, que bom ter vocês aqui, Gabi. Pronto, já estamos conectados. Então, eu só vou dar um minutinho só, porque ainda tem algumas pessoas entrando. Marião, estou na faculdade. Aí coloca o fonezinho aí, que essa aula vai ser boa também, hein? Essa aula aqui também vai ser boa para o aprendizado. Deixa eu ver quem mais está aqui. Natalício, água na cabeça. Emily, boa noite, Emily. Muito bem. Saudade de vocês, hein? Faz algum tempo. Parece que agora, a partir dessa semana, esse final de semana, a gente começa com a academia. Parece que tudo a vida vai voltar ao normal, né? Academia, S1, Caminho de Santiago, tudo voltando. E os nossos encontros, tá? Esse é um encontro que acontece às segundas-feiras, com os nossos alunos da comunidade, até quando? E que agora nós vamos abrir alguns deles para vocês ao vivo também, tá? Ele só acontece agora, ele não fica gravado, ele fica só gravado lá para os nossos alunos da comunidade. Tia Marli também se fazendo presente. Isso aqui é algo novo para a gente, tá, pessoal? Lives no YouTube, mas se você vê, tem meu canal, inscreva-se, tem muito vídeo bacana aí, tem muita coisa que você pode encontrar no meu canal. E nós vamos fazer uma aula hoje, e a ideia dessa aula, o nome dela é a inteligência emocional na prática. O que eu quero dizer com isso? Sem muitas aulas teóricas, sem muitas reflexões, mas sim uma aula direta realmente de como você pode potencializar a sua vida, resolver as suas questões, melhorar seus resultados, muito baseado na prática. Então, o que nós vamos quais são alguns tópicos da nossa aula hoje? E quem gosta de anotar, pega caderninho, vai ter tarefa, vai ter lição de casa, tá? Anota tudo isso, que quem gosta de fazer essas anotações, porque eu vou dar algum caminho para a gente seguir aqui. Então, nós vamos falar de alguns pontos. Um deles é a prática. 2, nós vamos falar um pouco sobre clareza. O que quer dizer essa palavra clareza? Depois também eu vou dividir com vocês um pouco quais são as fases da mudança, quais são as fases que a gente tem que seguir para fazer uma mudança. Depois, por que não entramos em ação? Quer dizer, por que eu sei o que tem que ser feito, eu entendo o que deve ser feito, eu sei que se eu fizer e tomar algumas decisões, as coisas vão melhorar, mas eu não entro em ação. A partir do momento que você decide entrar em ação, eu vou dar alguns caminhos por onde começar, por onde você pode começar. Ainda tem a coisa muito... Boa noite, Carlão, boa noite. Ainda tem uma coisa muito importante. Eu vou falar disso tudo, né? Do que realmente importa. E já finalizando, vou dividir com vocês alguns amigos invisíveis que impede o seu funcionamento, os seus resultados, e a gente fecha falando da real mudança. Então, o tema de hoje, inteligência emocional na prática. Eu vou trazer aqui, existem diferentes abordagens na área comportamental, na psicologia, diferentes abordagens de como resolver problemas, de como melhorar resultados. E aqui eu não vou trazer qual que é boa, não é boa, qual que é a melhor, qual que não é, mas existem teorias mais reflexivas, existem teorias mais investigativas, tá? Só que hoje eu vou fazer diferente. A gente vai na prática, no raiz. Sabe o que é? É assim, se quiser realmente mudança ou resultado, vamos ter que nos mexer, vamos ter que agir, vamos ter que tirar o bumbum da cadeira. É preto no branco, é aquela coisa, se você quiser o resultado
Se você quiser o resultado do número 2, você tem que somar 1 mais 1 e não tem outro caminho. Não tem reflexão, não tem investigação, não é esse o contexto. E eu vou conduzir aqui nosso bate-papo de uma forma mais pegada, aquela forma mais enfática, tá bom? Lembrando, não é direto para alguém, mas se para alguém servir, guarde bem com carinho também essa conversa. Pessoal, posso conduzir a aula numa pegada mais forte, mais diretiva, mais verdadeira, mais sincera, dizendo aquilo que tem que ser dito? Sim ou não? Dizem vocês querem que eu vá passando a mãozinha na cabeça, fazendo carinho? O que vocês preferem? Vocês que já são alunos, que já me conhecem, vamos na pegada, tá bom? Olha lá, sim. A Luciana gosta também, né, Luciana? Firmeza, preto no branco, bora? Boa. Então vamos lá, você sabe, né? Às vezes eu vou ser meio direto, vou ser meio firme, mas é importante também. Vamos lá, carnaval passou, vida passou, vamos tocar o nosso barco. Eu não tenho como não estar embasado em algumas teorias, mas eu não vou ficar aqui explicando elas, tá bom? Eu vou pegar essa teoria e vou dividir com vocês o que eu entendi nesses 20 anos trabalhando com as pessoas, vendo como funciona, quer dizer, como que funciona essa teoria na prática, na vida real. Então, a primeira delas, vamos começar falando o seguinte: vocês já viram aí na internet, principalmente, muitos gurus falando: saia da sua zona de conforto, não fique na sua zona de conforto, as coisas são fora da zona de conforto. Mas já vamos entender uma coisa na prática: o ser humano, por natureza, nós buscamos a zona de conforto. Se fazemos tudo o que fazemos na vida, é porque queremos um conforto. Tá? Só que a gente entende que existe um caminho contrário. Existem muitas vezes as pessoas que estão fazendo as opções diárias, as micro decisões, desde manhã até o fim do dia, estão escolhendo, sem perceber, decisões mais confortáveis. Então, não confunda decisões confortáveis com uma zona de conforto. Todos nós queremos um conforto no relacionamento, um conforto na nossa saúde, um conforto nas minhas finanças. Só que assim, para que eu atinja algum tipo de conforto, eu preciso tomar decisões muitas vezes, ou ter ações no dia a dia, principalmente nas micros e pequenas ações, que não são tão confortáveis, não são tão gostosas de fazer. Então, essa aula talvez ela te provoque, te motive a isso, mesmo doendo, mesmo não querendo, mesmo sendo difícil, a gente tem que fazer. É essa ideia que eu estou falando, que em nenhum momento eu vou dizer aqui para vocês, pensem sobre isso, reflitam sobre isso. A gente vai dizer muito assim: se você quer isso, é isso que tem que fazer. Fernando, mas é difícil, eu sei, mas não tem outro caminho. Fernando, mas eu já tentei, mas não deu. Tentou quantas vezes? De que formas diferentes você tentou? Sabe assim, conversa reta, tá legal? Então, o primeiro ponto, né, se você quiser dividir um outro ponto, então primeiro falamos do conforto e desconforto. Outro ponto importante, da clareza. Não confunda essas coisas. O que é ter clareza? Ter clareza é olhar. Primeira coisa que a gente tem que fazer: olhar para nossas 5 saúdes, ou para aquela questão que está me incomodando, seja lá qual for. Se você está com incômodo numa questão da sua saúde, no seu condicionamento físico, na sua aparência, se você está com alguma questão ou quer melhorar, né? Quer melhorar seus relacionamentos, quer melhorar o seu negócio, quer melhorar a sua situação financeira, a primeira coisa que a gente precisa fazer é o começo de tudo, é ter clareza do meu estado atual. O que é o estado atual? É aquilo que realmente está acontecendo na minha vida, são os resultados que eu estou tendo na minha vida. Todas as vezes que eu vou começar um trabalho com alguém, a primeira coisa que nós fazemos, eu vou dar um nome, né? Um nome, eu falei que nem falar muito técnico, mas é mais ou menos isso. A gente tem que fazer uma anamnese. O que é uma anamnese? A gente tem que descobrir e entender o que está acontecendo com a pessoa. O que seria isso? Tem gente que eu vou fazer metáforas, tá bom?
e aí cada um de vocês direciona aí nas suas situações. Mas tem gente que foge da balança. Isso é uma metáfora. Você fala para a pessoa assim, mas quanto você está pesando? Pelo amor de Deus, eu não tenho nem coragem de subir na balança. Então, eu quero dizer que essa pessoa não tem clareza. Tem gente que não olha a sua conta bancária, não olha seu extrato. Tem gente que não vai fazer um exame médico porque não quer o resultado, não quer saber o resultado. E aí, agora, um ponto que eu quero dividir da clareza com vocês, nesse olhar para um problema, tá? Quando você tem um terapeuta, quando você tem um consultor, ou quando você tem alguém aqui, ó, você só te dando um cutucão, né? Já é o suficiente para você entender o seguinte: a clareza é a gente sair do mundo ilusório e ir para o mundo real. É parar de olhar para a vida e para as coisas da forma que nós gostaríamos que elas fossem. Nós olhamos muitas vezes para, sei lá, para minha família, eu não quero ver os problemas que ela tem, eu não quero ver o quanto aquela pessoa é difícil, eu não quero olhar para aquilo. Muitas vezes eu pego minha saúde, eu não quero saber como está a minha saúde, eu não quero olhar para o meu extrato, por quê? Eu prefiro viver no mundo ilusório. E muitas vezes, pessoal, viver no mundo ilusório não é uma escolha sua. É um mecanismo de proteção que você tem aí dentro. Sabe por quê? Porque lembra que o nosso corpo, ele luta para o conforto? O nosso corpo, ele luta. E agora eu não estou falando conforto físico, não, pessoal. Eu não estou falando de conforto de uma casa legal, não. Estou falando de conforto emocional. Nós fugimos do desconforto e sair. Por isso que nós criamos um mundo chamado ilusório. O que é um mundo ilusório? Metáforas para vocês, tá? A pessoa não está feliz num relacionamento afetivo, por exemplo, ela sabe que a outra pessoa, todo mundo sabe, tá? Todo mundo, o vizinho sabe, a família sabe que essa pessoa, ela trai, que ela tem outra pessoa fora do relacionamento. E exatamente, a pessoa não quer olhar para isso. As pessoas falam, olha, mas você viu o carro dele lá na rua tal. Ah, é parecido, tem muito carro igual. Alguém fala assim, nossa, mas cara, porque fulano não passou o feriado com vocês? Não, ele teve que trabalhar. A própria pessoa cria ilusões na cabeça dela para não olhar o que tem que ser olhado. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer na vida é amadurecer, é ser adulto internamente, é o que um terapeuta faz. Muitas vezes é o que um psicólogo, um mentor, ele vai te ajudar. E por isso que as pessoas fogem das terapias, fogem dos processos de autoconhecimento, sabe por quê? Porque o nosso papel, muitas vezes, é derrubar o castelinho da pessoa. Como assim, Fernando, derrubar o castelinho da pessoa? É ir com evidências, fatos, ir mostrando para ela que as coisas não são como ela gostaria. É tirar ela de um mundo infantil e trazê-la para o mundo adulto. Então, resoluções na vida, crescimento, performance só acontece quando eu realmente me conecto ao mundo adulto. Adulto, eu quero dizer, nessa postura de ter coragem de olhar como as coisas são, não nesse meu estado infantil. Muitos de vocês aqui nessa aula de hoje, muitos de vocês já fizeram Signa 1 ou outros treinamentos que nós também ministramos. E vocês sabem que o treinamento Signa 1 ele é desconfortável, ele é duro, porque ali, com método, com processo, o que a gente faz primeiro? A gente despe vocês. É tipo assim, desce daí, vamos olhar as coisas como são. Quantas pessoas aqui já não fizeram Signa 1, por exemplo? E quando a gente toca num assunto falando assim, olha, tem alguma questão da sua história que ainda ficou para trás? As pessoas falam assim, antes do Signa 1 ou ali na sexta-feira. Não, mas isso daí eu já resolvi. Ah, isso daí eu já perdoei. E aí, quando a gente vai lá e aperta na dinâmica e realmente desconforta, a pessoa fala assim, cara, eu achei que eu tinha perdoado, mas eu não perdoei. Né? Quantos aqui têm coragem de começar a olhar para o que tem que ser olhado? Então, um dos primeiros passos é a gente ter clareza.
E aí, dividindo isso em fases da mudança, a primeira mudança que você tem que ter, ou tem que gerar, né, nas pessoas que você, se você trabalha com pessoas, se você tem um negócio, é fugir da negação. É parar de negar aquilo que é óbvio. E as pessoas negam. As pessoas, quando você olha o médico, você diz para ela, cara, você precisa cuidar da sua saúde, olha como você está. A pessoa se imagina, minha avó morreu com 90 anos e fumava e bebia. Quer dizer, ela está numa negação enorme, ela está enchendo de desculpas. Ela faz um exame médico, quantas vezes eu não vi isso, eu já contei para alguns de vocês. A pessoa vai no médico, o exame diz que ela está com problema de colesterol, triglicérides, alguma coisa, ela fala assim, que adianta esse médico se ele mesmo não se cuida? Então, percebe que a gente não quer olhar porque tem que ter olhado. Mas quando você dá esse passo, essa fase da mudança de... Então, esse ano, agora, hoje, gente, eu estou só no comecinho, hein? Eu estou só introduzindo aqui a aula, hein? Vai vir muita coisa na frente aí. Mas a primeira coisa que a gente tem que fazer é parar de negar o que é evidência, cara. Não dá mais. Não é fácil, não é gostoso. Talvez a gente tenha que agora, quem sabe agora em 2026, você ter coragem de olhar para algumas coisas que você está adiando olhar. Porque quando a gente olha para aquilo e assume e fala, tá bom, eu vou resolver esse problema, ou eu vou atrás dessas novas ações, geralmente vem um outro mecanismo de proteção nosso, que é a terceirização. Eu fico sempre responsabilizando as outras pessoas. Então, o que eu vi nos meus 20 anos de experiência? Enquanto você não assume para você quais são as suas fraquezas, as suas dores, aquele machucado que você não quer mexer, a coisa não muda. Então, meu papel é fazer você olhar para isso, doa ou não, mesmo sabendo que muitas vezes no processo você vai me abandonar. Porque quando a gente começa a trazer luz para aquilo que a gente não quer olhar, muita gente, para os processos, tá? Depois que, tá bom, talvez você aguentou esse tranco, você aguentou olhar para o que tinha que ser olhado, aí o que você faz, então? Aí você começa a falar assim, Fernando, mas é muito difícil para mim, porque na minha casa é assim, assim, assado, na empresa que eu trabalho é assim, assim, assado. Quer dizer, você começa a responsabilizar outras pessoas por aquilo que está acontecendo na sua vida. Mas as outras pessoas podem ter um peso? Pode, mas desde que a gente dê permissão. Então, eu não vou falar para você, olha, essas pessoas não são elas que talvez estejam contribuindo para o lugar onde você está, mas é a sua permissão e as suas decisões que permite que essas pessoas ajam com você assim. Então, percebe? Eu concordo com você. Fernando, meu chefe não vai mudar, meu pai não vai mudar, cara, o governo não vai mudar, a gente espera que mude, mas não vai mudar, talvez, não sei. Mas aí, enquanto eu ficar olhando para isso, eu falo assim, não, peraí. Então, qual que é a minha postura perante a isso? A minha postura pode mudar. E aí, o que eu percebo? Quando as pessoas param de negar, param de culpar os outros, sabe o que elas fazem? Palavra mágica mais conhecida na internet, né? A procrastinação. Então, é a minha pergunta. Quantas coisas na sua vida hoje, quantas coisas você já sabe que não são boas, quantos lugares você já sabe que não quer estar, quantas pessoas você sabe que já não deve mais, talvez, estar próxima ou aceitar, mas você continua procrastinando. Quantas pequenas decisões você poderia e deveria tomar, mas até quando? E essa, quem me conhece sabe. A minha pergunta é só essa. Porque eu sei que você sabe, muitas coisas que deve fazer. Eu sei que você sabe o que deve fazer. A minha pergunta é, até quando? Até quando? E aí vem para o próximo tópico. O até quando por que eu sei muito, mas eu não entro em ação? Por que eu fiz alguns treinamentos? Por que eu busco autoconhecimento e ainda assim, Fernando, eu não entro em ação? O que me impede de entrar em ação? Uma das coisas, assim, bem simples, lembra que eu falei, você direto, linguagem bem clara, sem teorias, é assim. Quando a gente vai buscar autoconhecimento, quando a gente tem coragem de olhar para o que tem que ser olhado, a gente olha e fala assim, caramba, olha quantas coisas eu preciso mudar, olha quantas coisas eu preciso fazer, quantas coisas, muita história, quem tem 30, 40, 50 anos fala, caramba,
quanta coisa eu preciso mudar. Porque quanto mais você procrastinou, quanto mais você negou, você foi acumulando ações, decisões, resoluções. E aí eu já te falo agora, um dos seus maiores bloqueadores é esse, é a vontade de querer mudar tudo. Ou aí dentro achar que pode mudar tudo. Então, guarde essa frase como um mantra quase. O que te impede de mudar tudo é você querer mudar tudo. Então, querer mudar tudo é que te impede de mudar qualquer coisa. Então, vamos lá, essa é a frase certa. Ó. Querer mudar tudo é o que te impede de mudar qualquer coisa. E nesse nosso bate-papo eu vou conduzindo esse caminho de como a gente começar a resolver o que é possível de ser resolvido, como eu conseguir dar o passo que eu posso dar. Então, é muito desmotivador mesmo, é muito desmotivador. Guarda isso. Eu chegar num quarto, pessoal, metáforas, tá bom? É muito desmotivador eu chegar num quarto e ele tá todo bagunçado, olhar e alguém falar para você assim, você tem que arrumar todo esse quarto. Você fala, caramba, é muita coisa. Agora, eu te falo, o que é possível arrumar hoje? Ah, cara, na minha disposição, na minha energia, porque eu tô muito chateado, tô triste, eu com baixa energia. No máximo que eu vou fazer é recolher essa roupa do chão. Beleza. Eu não posso mudar tudo, mas eu posso mudar alguma coisa. Recolha essa roupa do chão. Eu posso dizer que toda a sua fisiologia vai mudar depois. Não só de ter feito um pouco, mas de ter feito alguma coisa. Depois, no dia seguinte, você vai acordar, talvez totalmente desmotivado. Sabe o que você faz? Nada. Mas lembre-se que você tem que continuar. Aí, depois de 2 ou 3 dias, algo lhe diz, cara, eu acho que eu só vou agora passar uma vassoura aqui. Aí você vai lá e passa a vassoura. Então você vai dando os seus pequenos passinhos, as suas pequenas ações na resolução de algo. E quando você vê, em 6 meses ou 1 ano, você arrumou o quarto. Mas muitos de vocês querem o quarto arrumado para agora. Foram 20 anos deixando o quarto bagunçado e quer arrumar o quarto agora. Então, nunca desvalorize, não minimize, não desvalorize as pequenas ações. Para de hiperestimar a grande ação, né? Mas não subestime a pequena ação, aquela coisa pequena, aquele pequeno detalhe, aquele pouquinho feito por vez. Agora vem um segredo, essa é difícil de engolir, mas é assim. Muitas pessoas só não mudam porque por pior que esteja a situação que ela está vivendo, ou você, ainda existem ganhos. Você fala assim, como assim existem ganhos? Como que vai existir ganhos em viver numa situação tão dolorida, né? Como que pode existir algum ganho? A gente chama isso, dentro da área comportamental, de ganhos secundários. Então, eu vou trazer aquela metáfora de uma mulher que estava sendo traída pelo marido e eu vou passando todos os passos aqui. Ó, primeiro, ela não era muito confortável para ela a vida que ela vivia, mesmo não estando gostosa. Então, ela não queria olhar para aquilo. Por quê? Porque se ela olhasse para aquilo, se ela parasse de negar, se ela saísse do mundo ilusório do marido dela, que é um cara perfeito, que é um cara bom, ela ia ter que olhar para aquilo, ela ia ter que tomar alguma ação. Então, ela não quer mexer com isso. E aí, e por que não, Fernando? Porque mesmo difícil, não estando bem, ela tem ganhos. Ela tem segurança de ter alguém do lado dela. Talvez ela tenha um conforto financeiro. Talvez ela realize um sonho dela, que é ter uma família, ainda que ilusória. Então, perceba que tudo tem um ganho. Outra metáfora que eu vou fazer, e é só metáforas, tá, pessoal? Só que metáfora faça um paralelo com a sua vida. Você vê uma pessoa que está acima do peso, com problemas de saúde diagnosticados. Você fala assim para ela, cara, por que ela não muda? Porque estar naquela situação, ela ainda tem um ganho, ela tem um ganho de ter liberdade de comer o que ela quiser, ela tem o ganho de sentir alívio, ela tem um alívio enorme quando ela come alguma coisa muito gostosa. Então, percebe? Então, alguém fala assim, cara, mas o fulano, ele fuma, ele sabe que ele vai morrer, o médico já falou. Qual é o ganho que ele tem nisso, em fumar? Qual o ganho? É um ganho inconsciente, tá bom? Mas ele ganha alívio de estresse, ele ganha calma.
Assim, pô, mas não tem outro jeito dele ficar calmo? Se ele soubesse, ele faria. Guarde isso também. Então, perceba assim, quando você não consegue mudar, é porque ainda existe algum ganho por trás, é o ganho secundário. A minha avó, a minha avó voltando às aulas aqui, a minha avó diria o seguinte, ela faria assim, deixa ele, é porque não está doendo muito. Quando doer, aí ele muda de verdade. Então, essa é uma frase muito forte, né? Então, a mudança, ela acontece, ó, e tem uma frase do Freud, aí eu não ia trazer as teorias, mas vou trazer algumas frases. Tem uma frase do Freud que diz o seguinte, quando a dor de ficar for maior do que a dor de mudar, a gente muda. Então, hoje, por mais que quando alguém reclama muito para você, é porque eu não aguento mais essa empresa, porque eu não aguento mais aquilo, porque a vida não sei o que lá. Cara, é o seguinte, ela está reclamando, enquanto ela está reclamando, ela não quer mudar. Ela está reclamando, ela está tentando ali reconhecimento. Por quê? Porque por tá incomodando, mas fazer a mudança vai ser mais dolorido. Porque fazer mudanças não é gostoso. Eu vou falar disso hoje ainda, não é gostoso a gente fazer as mudanças. É aí que eu digo o seguinte, sabe vocês que saíram do Signa 1 também, saíram dos treinamentos, cheio de ideias na cabeça para fazer mudanças e foram travando, porque algumas mudanças que a gente tem que fazer, não é que a gente quer, a gente tem que fazer. Lembra que eu falei que ia ser direto? Tem coisas que você ou faz ou desiste, porque não fique, tem coisas na vida, galera, que não tem como ficar buscando alternativas, buscando atalhos, ou você faz ou desiste e continua vivendo dentro do seu furô, aquele furô fedido, cheio de cocô ali dentro, lembra que eu conto no meu livro? É desconfortável, é ruim, mas eu não consigo sair, então assume e fica. Agora, o que vem impedindo você de fazer algumas mudanças? Quando eu vou fazer alguma mudança, eu altero a ecologia da minha vida. Peraí, deixa eu ser mais simples, né? O que é a ecologia da minha vida? Tá tudo certinho, tudo funcionando redondinho. Imagina, por mais desconfortável que seja, não, mas você vai ter que chegar em casa e vai ter que tomar uma nova postura no seu relacionamento. Você vai ter que chegar na sua empresa e tomar novas posturas com seus colaboradores. Você vai ter que tomar novas posturas com as suas escolhas na vida. E isso vai abalar todo um sistema. O que é abalar um sistema? Mudar. Pessoas vão querer se afastar de você. Pessoas vão se afastar porque você não vai mais atender as necessidades delas. Isso quer dizer elas estavam ali enquanto uma necessidade dela era atendida. Dependendo da postura que você mudar, até algum cliente seu vai falar assim, mas assim eu não aceito mais ser seu cliente. Cara, aí você fala assim, Fernando, mas se eu mudar minha postura, meu cliente vai embora. Aí eu falo, então não muda a postura. Aí a pessoa vem para mim e fala assim, Fernando, eu não aguento mais esse cliente, ele dá mais prejuízo do que qualquer coisa na vida, dá um trabalho danado. Eu falo, então muda a sua postura. Mas se eu mudar minha postura, ele não compra mais de mim. Então não muda a sua postura. Entendeu o que eu estou querendo dizer? Então, toda mudança, ela vai gerar um desconforto, muitas vezes, no ambiente também. Então, eu vou dar os passos para a gente lidar um pouquinho com mudar aos poucos, trabalhar suas perdas e ganhos e fazer mudanças mais ecológicas também, tá bom? Então, por onde começar? A gente já falou de clareza, autorresponsabilidade e decisão. A decisão de mudar. É simples. É a pergunta que eu faço para os meus clientes. Eles vêm e falam assim, Fernando, é como se você estivesse me falando agora, tá? Imagina que você está me contando uma grande questão que você tem, algo que você teve coragem de olhar, de se conectar com aquilo e falar, eu preciso mudar isso. Eu ia te perguntar. E aí você falou para mim, Fernando, mas é muita coisa. Então eu vou te fazer a primeira pergunta e a pergunta que você deve responder para você. Eu falo, já que é muita coisa, então me responda. Disso que você quer mudar, disso que você quer melhores resultados, disso que você não aceita mais, só me fala uma coisa. Qual é o primeiro e menor passo que você pode dar? Só. Escreva aí. Qual é o primeiro e menor passo que você pode dar? Porque muitas vezes a pessoa fala assim, Fernando, mas eu tenho que perder. Gente, é só uma metáfora, tá? Estou usando o peso aqui como uma metáfora, mas isso pode ser relacionamento, trabalho, vida, dinheiro. A pessoa fala assim, Fernando,
eu quero começar a investir, mas eu não tenho muito. Fala, quanto você tem? Eu tenho R$ 100, né? Aí eu vou colocar o seguinte, você tem R$ 100, então é esse que você vai colocar na poupança, ou no investimento. Ah, mas R$ 100 é muito pouco. É muito pouco, mas é o que você pode, você tem que agir. Então lembra que a primeiro, por onde começar? Por uma ação. E qualquer ação e do tamanho que for. Fernando, eu estou muito pesado, eu tenho que ir no médico, eu tenho que fazer dieta, eu não tenho tempo para isso, eu não tenho dinheiro para. Então, qual é uma ação que você pode ter? Uma caminhada. Ah, mas eu não consigo caminhar nem 1 quilômetro. Cara, quanto você consegue caminhar? 500 metros. Então, começa. Acorda amanhã e caminha 500 metros. Lembra que eu falei a metáfora do quarto? Começa com aquilo que você pode. Começa com aquilo que está ao seu alcance. Às vezes alguém fala, alguém tem que contatar uma pessoa para resolver uma questão. Assim, eu não sei nem por onde começar. Falei, vai lá e clica num curtir, numa mensagem da pessoa. Manda um oi. Começa de algum jeito, dá o primeiro passo. Então, muitas vezes, o meu trabalho como mentor é pegar uma pessoa, não é fazer com que ela mude radicalmente, que ela resolva todos os problemas delas, mas eu também divido o meu trabalho nisso. Em primeira coisa, é fazer com que ela tenha clareza, é fazer com que ela olhe porque tem que olhar, é tirar ela do mundo ilusório, é fazer com que ela pare de negar, culpar as outras pessoas, é fazer com que ela entenda as perdas e ganhos que ela está tendo. A partir daí, a gente fala, qual é o primeiro passo? Só um passinho. O que você pode hoje, tá? Esse é um. Depois que você der o primeiro passinho, eu vou te perguntar assim, qual é o segundo passo? Eu gosto de dar um exemplo, e vocês conhecem bem. Eu dei um exemplo, quem é da comunidade, que a gente tem na aula digital, lembra de uma aula ao vivo que eu dei? Quem é da comunidade aqui vai lembrar que era uma aula sobre finanças. E eu contei, sobre como eu comecei a fazer meus investimentos. E foi exatamente minha primeira conta de investimento lá no banco para guardar um dinheiro, foi com R$ 100. E de 100 em 100 a vida foi tomando proporção. Só que eu continuei por mais de 10 anos colocando sempre aquele pouquinho que eu podia, né? Então, esse é só um exemplo que, assim, a gente só tem que começar, a gente tem que ter um movimento em direção a algum lugar. Eu gosto de contar uma história, é real, é nossa. Eu estou contando a minha de investimento, vou contar do Trevisan. Quando o Trevisan, a Maria Tereza colocou mesmo, ó, cada passo que você dá, algo sempre fica para trás. É a vida, querida. Eu tenho tudo. Dizem que eu vou fazer só um comentário, vou dar um minuto aqui, só fazer um comentário em cima do comentário da Maria Tereza, que ela falou, né, ó, cada passo que você dá, algo fica para trás. Dizem que a proporção do que você vai receber na sua vida, ela é proporcional ao quanto você está disposto a abrir mão de outras coisas. Então, abrir mão de outras coisas é o que vai te dar outras. Só que às vezes a gente segura tantas coisas, a gente se apega, e é isso mesmo. E a Lu colocou o menino que foi para Disney. É isso mesmo. A Lu lembrou muito bem, Luciana, da história do S1, né? Daquele garotinho que aos pouquinhos ele foi, mas ele, em 10 anos, ele estava na Disney. Eu gosto de contar a história do Trevisan. O Trevisan, quando ele decidiu ir lá para o Caminho de Santiago, no Signa 3 com a gente, ele começou a treinar caminhada mais de um ano antes, tá? Ele caminhava, a primeira caminhada dele, eu não lembro exato, mas deve ter sido uns 800 metros. É o que ele caminhava. Aí depois de alguns dias, ele fez 1 quilômetro. Depois de umas semanas, 1,5 quilômetros. Depois de um mês, 2,5 quilômetros. Eu sei que em 6 meses ele estava andando 10 quilômetros. Eu sei que em um ano ele andou 100 e poucos quilômetros. Então, guardem isso como um exemplo para qualquer outra coisa que você vai fazer na vida, tá? Agora, outro ponto, virando o disco. Por onde começar? Já viu aquela história, comece pelo começo? As pessoas é o seguinte, você tem que analisar na sua vida quando você... Por isso que você tem que ter clareza para onde você quer ir, onde você quer chegar, e todas as decisões que você tiver que tomar, você vai se fazer uma pergunta, tá? Tudo que você vai decidir na vida, acordo mais cedo ou não acordo mais cedo? Vou lá falar com fulano ou não vou? Faço isso ou faço aquilo?
se pergunte, esta ação, essa decisão que eu estou tomando, mesmo que seja uma micro, ela faz com que eu me aproxime ou me afaste dos meus objetivos? Então, todas as decisões que você tomar, pergunte isso, tá? Isso que eu venho fazendo na vida. Eu tenho saído 3 vezes por semana para comer fora, tenho pedido muito delivery, vou viajar com os meus colegas. Essa decisão financeira, ela me aproxima ou me afasta do meu objetivo financeiro? Então, perceba que essas pequenas perguntas, elas vão te dizer, né? Ou se você está indo na direção certa ou não, e principalmente se é coerente. O que eu gosto de... a palavra que eu uso, e eu tento ajudar os meus clientes a fazerem isso, que eles comecem a agir de forma coerente. O que é coerente? Cara, isso que você faz te aproxima de onde você quer chegar. Eu quero me tornar um bom marido. Tá, cara, agindo desse jeito, você está se tornando um bom marido? Fazendo essas escolhas que você vem fazendo, você vem se tornando um bom marido? Você pode dizer, eu quero que a minha empresa atinja o patamar XY. Cara, pelas decisões que você vem tomando, pela forma que você vem conduzindo as coisas, você acredita de verdade que você vai chegar lá? Tomar decisões, tomar decisões coerentes é assim, cara, se você quer sair de São Paulo e chegar no Rio de Janeiro, né, eu tenho que dizer o seguinte, você está caminhando? Você comprou uma passagem? Você é coerente. E aí, independente da religião de cada um, é como se a pessoa quisesse ganhar ela quer ficar rica, né? A pessoa quer ficar rica. E aí eu falo, tá, como que você quer ficar rica? Ela fala assim, vou ganhar na Mega Sena. Numa hora eu ganho na Mega Sena e fico rico. E eu passo um mês, a pessoa não tá rica, passa 2 anos, ela não tá rica. Aí eu olho para ela e falo, cara, e aí, como você tá? Deus vai olhar para ela e falar assim, Deus vai me ajudar, Deus é bom, Deus vai me dar aquilo que eu quero. E um dia ela vai encontrar Deus e ela vai perguntar, Deus, por que o Senhor não me ajudou a ficar rico? Né? Deus só vai falar assim, meu amigo, porque você nem jogar na Mega Sena você jogava, você só pedia para ficar rico, mas você não, nem fazer o que tinha que ser feito você fazia, então não tem coerência nenhuma, tá? Então esse é um outro ponto. E o interessante é você pensar que as ações que a gente tem que tomar, elas têm que ter uma ordem lógica. O que é uma ordem lógica? Né? O que eu tenho que fazer primeiro? O que eu tenho que fazer segundo? Tem gente que só sai fazendo as coisas, tá? E lembre-se, o problema nunca é o problema. Faça uma análise de tudo que você vem agindo, as decisões que você vem tomando, se você vem tomando para resolver causa ou efeito. Muitos de vocês já me ouviram falar isso. Aí você fala assim, Fernando, eu já ouvi isso várias vezes, você já falou isso várias vezes. Mas se você está ouvindo de novo, alguma razão deve ter. Por que será que eu estou ouvindo de novo o Fernando falando alguma coisa que ele já ouviu? E sabe o que é interessante? Lembra que eu falei que a gente ia levar num ritmo bem legal aqui, bem pegado? Talvez muito do que eu esteja falando aqui, muitos de vocês possam pensar que eu estou falando o óbvio, o beabá. Mas o que você está falando é óbvio. Parabéns, você adivinhou. Eu estou falando o óbvio, o beabá. Só que sabe o problema? As pessoas não fazem o óbvio. Elas não fazem o beabá. Elas não fazem o mais simples de tudo. E o problema não é o problema, é quando eu tenho uma questão, né? A metáfora que eu faço é, quando você tem febre, você toma paracetamol. Você está atacando o problema, que é... o problema é a febre, mas não a causa. A causa é a inflamação. Então, é olhar para o que realmente está gerando esse problema. Não é olhar para a briga de um relacionamento. É olhar para o que gera uma briga. Não é tentar resolver uma briga só, porque uma briga você vai ter outra. Discussões que se repetem, a mesma discussão se repete, quer dizer que a febre continua voltando, porque você só está tentando amenizar a febre. A gente tem que ter coragem de olhar. Quais são nossas diferenças? O que realmente do que a gente não quer falar que é para resolver esse problema? É como se eu dissesse, o problema não é você estar sem dinheiro. Porque se você estiver sem dinheiro, você vai lá e pede um empréstimo no banco, pede um empréstimo para um parente, você resolveu temporariamente aquele problema de dinheiro. Só que daqui a 6 meses você está sem dinheiro de novo,
Por quê? O problema não é estar sem dinheiro, o problema é o que faz você gastar sem controle, o que faz você sanar seus problemas através do gasto excessivo. Quer dizer, é buscar a causa. Deixa eu dar uma respirada aqui. A Tereza colocou, prazeres temporários não constroem boa. Percy, já ouvi várias vezes dizendo que cada um tem que estar na caixinha dela e vivendo, errando as... Ei, Percy, embora vovô, ainda sou novo. O cara colocou aqui no chat, Percival, vovô. Quem conhece o Percival aí? Parabéns, boa, garoto. Uma boa, Ana Menezes, a gente sabe. Boa, Lu, boa. Vamos lá, para não perder meu fluxo aqui com vocês, tá? Agora, só tem uma coisa, né? Bom, aí a gente começa a agir. O que é importante? Voltei, a gente começa a ter ações. O que é importante a gente ter quando a gente começa a agir? Alguma forma de medir a nossa evolução. Para quê? Para saber se eu estou no caminho certo. Então, se eu decidir fazer uma dieta, gente, não estou falando de dieta aqui não, tá? É só uma metáfora, tá? É importante que eu me pese, que eu faça os exames. Para quê? Para medir, falar assim, opa, as ações que eu estou tomando estão me levando para o caminho correto. E não tem nenhum remédio melhor, sabe? Eu gravei alguns vídeos ou fiz uns posts na internet, as pessoas falam assim, qual é o melhor remédio para o desespero, para a ansiedade, para essa coisa que o remédio chama ação, agir, se movimentar, fazer alguma coisa, seja o tamanho que for, ficar parado pensando sobre aquilo é veneno. Ficar reclamando daquilo é veneno. Então, coloque esse plano de pequenas ações claras. E o que realmente importa de tudo isso que a gente falou, né? Eu gosto de falar da grande diferença da decisão e da motivação. As pessoas querem estar motivadas. Eu preciso encontrar uma motivação para fazer atividade física. Eu preciso encontrar uma motivação para resolver aquele conflito. Eu preciso encontrar uma motivação para dar um basta nisso que me incomoda. Vocês querem saber a verdade? Ninguém acorda motivado para fazer as coisas difíceis. A gente acorda cheio de boas desculpas. Por isso que motivação não tem nada a ver com decisão. Decisão é o seguinte, é o chega, é o basta, eu vou fazer o que tiver que ser feito, eu vou negociar, eu vou abrir mão, mas senão eu não chego lá. Então, a decisão são nos momentos de decisão, guardem isso, é na decisão que você começa a traçar o destino que você vai na vida. Quando eu faço uma análise, uma avaliação dos resultados de alguém ou de alguém que quer mudar, uma coisa que eu avalio são as decisões que ela toma diariamente. Eu falo, cara, se você continuar tomando essas mesmas decisões, você vai... Não é nem ficar na mesma, você está indo cada vez pior. Então, preste atenção nas suas decisões. E eu coloquei que eu ia falar para vocês dos inimigos invisíveis. São aqueles inimigos que são ladrões, eles roubam a nossa energia. Eles dizem, cara, às vezes eu me sinto cansado, às vezes eu me sinto sem energia, eu sei o que tenho que fazer, mas tá difícil. Então vamos lá, direto e reto. Um grande ladrão de energia que eu descobri trabalhando com gente na minha história são as pendências, coisas que eu deixei para trás, coisas que eu comecei e não terminei, situações mal resolvidas, qualquer pendência. Para você ter ideia, imagina que você tem uma pendência simples, que é o seguinte, já venceu o óleo do seu carro e apareceu lá, trocar o óleo. Só que você está tão corrido que você não consegue trocar o óleo. Tudo que você faz, toda hora você senta no seu carro, o que vem à sua mente? Nossa, preciso trocar o óleo do carro. Mas depois eu troco. Você está olhando o carro de longe, nossa, preciso trocar o óleo do carro. As pendências, elas ficam aqui, ó, elas ficam fazendo algo na nossa mente que eu chamo de neurose, elas ficam o tempo todo aparecendo. Eu sei que existem pendências simples na sua vida, como acertar lá, ó, sei lá, sua habilitação que precisa ser corrigida, aquela taxa do cartão de crédito que você tem que ligar, aquela pessoa da sua empresa que você precisa resolver uma questão, aquele cliente que não sei o que. São essas normais, mas existem pendências na nossa vida que elas estão aí há 10 anos, há 15 anos, principalmente as emocionais.
conflitos mal resolvidos, situações que eu pus embaixo do tapete, e isso fica roubando a sua energia. Um dos trabalhos que nós fazemos muito com vocês no S1, e muita gente quando sai do S1 fala isso, por isso que você sente esse efeito a princípio lá no S1. A pessoa sai de lá na primeira, segunda semana, ela fala assim, nossa, essa semana eu resolvi um monte de coisas que eu estava para resolver há muito tempo. Deve ter acontecido isso com alguns de vocês. Aí você lembra a sensação que você teve? Foi boa. Cara, você se sentiu gigante. Só que aí você voltou lá no comecinho da minha aula. Volta na zona de conforto, volta no mundo ilusório, volta no medinho de perder as coisas. E aí a vida volta aonde estava. Outra, junto com as pendências, a gente muitas vezes carrega muitas culpas. A gente carrega muitas mágoas ou culpas de decisões que eu tomei, de coisas que eu fiz, de arrependimentos. Poxa, eu não deveria ter feito aquilo. Para com isso, cara. O passado ficou para trás. Todas as culpas e arrependimentos só tem um caminho. E é o que a gente ensina nos nossos treinamentos, ou ajuda, mas eu falo aqui direto a vocês. Só tem um caminho. É entender que isso foi uma escola. Olhar para aquilo e falar assim, cara, foi caro, doeu, ou eu faço disso uma escola para aprender alguma coisa e não fazer de novo, ou você vai ficar carregando essa bola de ferro pro resto da vida. Outra coisa que eu percebo que impede as pessoas de seguir em frente, que gera problemas, é a palavra julgamento. As pessoas julgadoras. Elas ficam julgando as escolhas dos outros, o que os outros fazem, principalmente se esses outros estão perto de você. Julga seus pais, julga só. Meu pai, com uma idade dessa, olha o que ele está fazendo. Olha, minha mãe está se achando não sei o que lá. Ai, eu não aguento mais. A minha mãe fica ajudando a minha irmã, mas para de cuidar da. Ó, eu ia falar igual minha avó fala: para de cuidar da vida dos outros, para de julgar as escolhas que as pessoas fazem. Você só tem direito de intervir na vida, e não 100%, se você ainda é pai de filhos que dependem de você. E filhos que eu falo que dependem, porque não é seu filho de 30 anos que depende de você não, viu? E se você para também, deixa que as pessoas mas se ele continuar fazendo assim, ele vai se ferrar. Caramba, o cara tem 30 anos, deixa ele fazer assim e deixa ele se ferrar. Você cuida do que é seu. E sabe o que é seu? Sua família, seus filhos, o seu trabalho, a sua viagem. Isso é seu. Fui meio direto, mas é o que é, tá bom? Então, pessoal, mudança, eu gosto muito dessa frase. Porque para que 2026 seja um ano diferente, um ano melhor, um ano de correções, um ano de ajustes, um ano de crescimento, você precisa fazer mudanças. Mudar comportamento, mudar escolhas, mudar posturas. Quer dizer, não existe, é agir diferente. E tem uma frase que eu gosto muito que é, na vida, a gente faz mudanças, porque ou você muda ou você dança. E entenda uma coisa de uma vez por outras, de uma vez por todas, tá? Mudança muitas vezes não é escolha, porque se mudar fosse uma escolha, ninguém mudaria. Ah, não precisa, eu posso escolher. Não. Só que às vezes você fica esperando, sabe quando? Não aguentar mais. Você espera chegar no fundo do poço para falar assim, tá bom, agora eu vou. Por que não ser inteligente? Vocês são inteligentes, vocês têm conhecimento. Por que não começar agora? É mais fácil. Se o cara tá pesando... É mais fácil. Se você engordou 5 quilos, é melhor você começar a emagrecer 5 quilos agora do que você esperar engordar 23 quilos para começar a emagrecer. Chegar no limite e falar, cara, eu não aguento mais. Ó, inteligência. E guardem, sucesso, felicidade são movimentos intencionais. Eles não são movimentos ocasionais. Você não vai chegar onde você quer ocasionalmente. Você não vai ser nem feliz ocasionalmente. E o que é um movimento intencional? Você tem que ter a intenção, você tem que falar assim, eu estou fazendo isso para buscar esses resultados, porque é isso que eu desejo, é isso que me faz bem, eu estou fazendo isso porque eu não suporto mais aquilo, quer dizer, eu tenho uma intenção, eu não faço à toa. Se você perguntar para mim, Fernando, você está
Tem gente que fala assim, nossa, você está fazendo a terceira faculdade para quê? Ah, não sei, eu estava meio sem tempo. Cara, qual é a sua intenção? A intencionalidade, você tem que entender aonde essas decisões, onde essas escolhas elas estão te levar. Então, que em 2026, né, que foi a primeira aula que eu estou dando esse ano, a primeira das primeiras, e a partir de sábado, domingo, aí começa a Academia de Excelência, Signa 1, mas nessa primeira aula, eu vou deixar só um desejo para você, que em 2026 você seja mais intencional, que você escolha a seu favor, que você decida, mesmo doendo, mesmo não sendo gostoso, decida escolher aquilo que vai lhe trazer bons frutos, não muitas vezes a curto prazo. Muitas vezes escolhas difíceis, decisões difíceis a longo ou a médio prazo. Então, essa é a decisão para você. Ah, quem está perguntando aqui? Rafa. Teremos essas aulas todas as semanas? Teremos toda quinzena, tá bom? Lá na comunidade, a gente tem uma página, né? Uma comunidade digital. Lá dentro tem umas 300 horas de aula, mas lá fica lá gravado. Aqui no YouTube, quinzenalmente, nós vamos nos encontrar agora. Até porque, tá, Rafa, é assim, muitas vezes vocês precisam de digerir, tá? Não é só conteúdo, não é só conteúdo. Eu acho que tudo que a gente conversou aqui dá para uma quinzena de novas ações, novas decisões, tá bom? Então, ó, já quem valeu a aula, foi legal. Se você achou que valeu, que foi legal, faz o seguinte, ó. Primeiro, compartilha com os amigos, tá legal? Depois, se você entrou no meu YouTube, clica, tem um lugar aí que é um sininho, que tudo que eu postar, tudo que eu colocar, você recebe o aviso também, tá legal? Então vamos lá. Marião, você e a Raquel fazem muita diferença na minha vida. Vamos continuar, né, Marião? Temos mais um ano pela frente aí. Rafa, sim, concordo. Conteúdo acaba virando obesidade. Isso. Então, vamos continuar, tá? Vamos estar junto muito tempo aqui, mas mais ou menos quinzenalmente, tá? Estaremos juntos no sábado. Martinha, claro que sim. Aqui tem conteúdo suficiente, realmente. Pô, muito bom, muito bom. Lu, bom te ver, bom saber que tá tudo bem, tá? Então, muito obrigado aos que são os alunos da comunidade que compartilharam junto essa aula aqui com mais algumas pessoas. Depois vocês vão ter lá na comunidade, ela salva. Você que está aqui no YouTube, nós vamos estar muito mais juntos aqui também. André, que bom, né? Fazia tempo que a gente não tinha uma bela aula. Agora voltou, né? O ano realmente começou, tá bom? Ó, encontro alguns alunos na Academia de Excelência sábado e domingo agora, e daqui a 15 dias, turminha, Signa 1 voltou com força, hein? Lembra? Aí nos encerramentos. Nossa, mas é longe, é longe e tal. Mas se você for, você sabe os ganhos que você vai ter. Ó, beijo no coração. Ah, como eu não vou deixar no YouTube, isso foi legal. Depois tira uma foto, põe lá no seu Instagram, compartilha a minha página, ajuda a gente a divulgar esse trabalho, me marca nas publicações também, tá legal? Ó, beijo no coração, ótima semana para vocês, tá legal?